Sejam muito bem-vindos. Tá começando mais um Natividade Podcast. Eu sou a Tice e a partir de agora você que acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, já pode compartilhar, marcar seu amigo que hoje a gente vai falar sobre psicologia. É um momento meio estranho, né? Então, tudo a ver esse momento com o nosso assunto de hoje. E para conversar comigo, ela que é psicóloga, que tem um podcast também no Spotify. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Tice, primeiramente. É um espaço muito especial. Eu agradeço e quero falar também, né, que eu admiro muito você como profissional. Obrigada. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser sucesso. A gente espera também, né? E aí, Aline, hoje a gente vai falar sobre vários assuntos assim que tem atormentado o pessoal, né? Porque a gente sabe que é um momento meio frágil, psicologicamente falando pro pessoal. Sim. A gente tá vendo muita gente com depressão, muita gente com ansiedade. O momento é propício para isso, né, Aline? Sim, é um momento de crise, né? Mas eu gosto de ser positiva mesmo na crise. Eu acredito que a crise ela traz várias vertentes. A gente tem o lado negativo da crise, mas a gente também tem o lado positivo da crise. Tem um filósofo, não me recordo o nome, mas ele diz que na crise você desperta heróis, mas também os canalhas, Sim. né? E os heróis são os heróis da saúde, as pessoas que estão batalhando aí para trazer saúde para a população, que são os médicos, os psicólogos, que estão aí nessa linha de frente. E tem as pessoas que infelizmente não ajudam, mas tem as pessoas que se mobilizam para gerar, né, doações de comida, enfim. E também eu acredito nessa pandemia como uma oportunidade de autoconhecimento, de autocuidado. A gente vê que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, então, né? Com a saúde física, né? Porque a gente tem um vírus, então a imunidade tem que estar lá em cima. Estão mais junto com a família. Então, tem pessoas que, em vez de ficarem mais ansiosas, diminuíram a ansiedade. Por quê? Tá mais junto com o filho, muito... Sim, menos no trânsito, né? Porque Sim. o trânsito, acho que o trânsito é uma das coisas que mais estressam o ser humano. Demais, né? Demais. Então, se recolheram, quem teve a oportunidade de se recolher e ficar em casa, ficou menos estressado, tem mais o acolhimento da família, tá mais junto ali administrando. E tem as pessoas, assim, que já têm uma predisposição à ansiedade, à depressão, que vê o quadro e com as notícias que a gente vê com... né, se acompanhar todo dia, exatamente, fica maluco, né? Mas eu acho que essa depressão, ela não vem só por causa da pandemia. Ela piorou um pouco, mas... porque ela, então, já tinha, né? A pessoa já tinha uma predisposição, Sim. A pessoa já estava desenvolvendo alguma coisa para explodir nesse momento, Sim, né? Com certeza. É mais alguma coisa a agregar, porque, assim, só a pandemia... em si, se a pessoa ela não tem uma predisposição à depressão, ela não vai ter. Mas se ela já tiver, é mais uma coisa a somar. Mas pode ali ser a gotinha d'água que estava faltando no copo cheio já. Exatamente. E a gente vê hoje em dia tantos casos de depressão por aí, Aline, e a gente vê hoje com diagnósticos. Na minha época de adolescente, eu tive amigo que se suicidou. Sim. Mas não era classificado como depressão. Eu tô com 33 anos, então isso quando eu tinha, 15 anos. E não era classificado. Hoje, somente tá mostrando, já tinha essa depressão toda antigamente ou hoje em dia tá mais realmente? Porque a psicologia, em termos de história, é uma ciência muito nova. Por exemplo, a minha avó, ela tinha uma doença psiquiátrica, só que ela passou por vários procedimentos que não é hoje protocolo. Ela tinha esquizofrenia. E nunca foi falado que ela tinha esquizofrenia. Então, a psicologia é recente, tudo muito novo. Muito novo. Até a psiquiatria, se a gente for falar, a hora que a gente for falar de remédio em si, existem sim protocolos, mas dentro do protocolo a gente vai fazendo outros testes com o medicamento, porque agora funciona, depois não funciona mais. Então, não existe um padrão. Entendeu? Ainda tá muito novo, tá muito recente pra Sim, a psiquiatria sim, é mais avançada que a psicologia. Mas a psicologia ainda é muito recente. Então, os nomes, as classificações, elas vão mudando. Surgem muitas doenças novas, mas hoje a depressão, ela é quase que uma pandemia também. Sim, demais. A gente vive. Hoje a gente vê, é isso que eu acho estranho. O pessoal fala que ainda tem muita gente ignorante que fala que é frescura. Sim. Que antigamente a galera não tinha frescura. Isso é um grande absurdo, porque na verdade tinha muita gente que sofria, mas
não tinha a classificação, né? Exatamente. Ninguém sabia. Era né? uma questão social. Ah, você tá triste? Ah, porque você não tem Deus. Era um É, dos argumentos. Ainda é Muito falado. muita gente que fala que falta de Deus tem pra igreja. Até que você vê um padre que tem depressão, até que você vê, né, pessoas que estão à frente da religião e têm depressão. Mas a depressão em si, ela na realidade é uma falta de sentimento. Todo mundo acha que é uma tristeza, mas na realidade Uma apatia. é uma apatia. Você não comer não faz sentido, você não tem gosto, não tem apetite para comer. E é um problema fisiológico também, né? Que, no entanto, que é tratado com medicamento, né? Existe... Qual a explicação para a depressão? Então, a depressão pode ter várias causas. Mas assim, ela é algo que surge após algum evento e isso se estendeu, né? Um dos motivos, isso se estendeu e aí afetou o seu cérebro. Aí é a mesma coisa. Afeta mesmo o cérebro. Sim, a gente precisa controlar toda a organização cerebral através do medicamento, porque o sintoma, aquilo, a causa, tristeza. A causa, ou a tristeza, ou algum trauma, ou algum motivo que só avaliando a fundo o paciente, porque às vezes, por exemplo, ele não encontrou mais sentido na vida dele, aí ele deprimiu. Ele perdeu alguém, entrou em luto, deprimiu. Então, é alguma coisa que faz a pessoa olhar para a vida e não enxergar mais nada. Não enxergar motivo para mais nada. Não sentir mais amor à vida. E aí a pessoa não consegue sair. Tanto é que, assim, às vezes, a depressão não leva tanto ao suicídio como uma ansiedade aguçada. Porque a pessoa, ela para só no tempo. O ansioso toma atitude. Agora, o ansioso, ele tá ali. Ele às vezes não demonstra. Ele sorri pra você, ele tá bem. De repente, você tem notícia. Exatamente. Aí, de repente, você tem notícia. Nossa, você acredita que fulano se suicidou? Nossa, mas ele é uma pessoa muito feliz. Muito alegre. Muito alegre. Agora, o depressivo, ele não tem movimento. Ele é aquele apático, ele quer ficar na cama. Ele não tem motivo, entendeu? E tem cura. Cura mesmo. Então. Que a gente vê muita gente. Eu tenho amigos que melhoraram, assim... de uma forma gigante com o tratamento com psicólogo e remédio. Sim, depende do teórico ali. Que depende do profissional, depende da pessoa. Tem pessoas que têm que fazer tratamento pro resto da vida. E aí não tem cura. Mas tem pessoas que se curam sim. Tem pessoas que se livram de medicamento porque conseguiram adaptar a vida de uma forma que elas desmamaram do medicamento, porque o medicamento também tem efeito colateral. Às vezes você toma um remédio ansiolítico e você deprime. Às vezes você toma um remédio, por exemplo, para memória e você fica ansioso. Caramba. Então tem os efeitos colaterais também. Então, tem pessoas que sim, se curam, mas tem pessoas também que não se curam. Depende muito de caso a caso, precisa ser avaliado. Mas assim, num contexto geral, científico, as pessoas dizem que não tem cura. Que é uma coisa que você vai ter que sempre estar ali tomando esperto cuidado. Ali. Exatamente. Sempre é igual uma alergia. Você hoje, por exemplo, não está alérgica, mas se você tiver contato com a alergia, com algum bichinho, o causador da alergia, desperta. É a mesma coisa. Às vezes ele dorme, mas você tem que sempre ficar alerta, como é que tá a sua rotina, avaliar o seu medicamento, ir ao psiquiatra para ele não explodir de novo, entendeu? Caramba, né? E a gente olha assim, então a pessoa vai ficar esperta pro resto da vida. Precisa. Mas isso com várias coisas, né? Pessoas que são viciadas, por exemplo. Tem gente que é viciada em álcool. Após dia. É dia após dia. E se ela colocar o álcool na boca, como ela tem essa tendência já, ela pode virar alcoólatra de novo. E tem isso também, a parte da depressão também, às vezes a pessoa cai no vício. Álcool, drogas. Sim. Muitas vezes a pessoa que é viciada, ela é deprimida. Ou necessariamente não, nem sempre. Não, depende. Cada caso é um caso, é subjetivo. Você pode ser uma pessoa dependente de alguma droga e ser ansioso, você pode ser dependente de alguma droga e ter depressão, porque você vai desenvolvendo várias comorbidades, né? Porque você acha assim, não, essa pessoa tem depressão. Não, às vezes ela tem depressão, mas ela tem outras comorbidades. Ou ela fuma, ou ela usa droga, ou ela é uma pessoa violenta. Então, tem várias coisas que você pode acrescentar, que a gente chama de distúrbios, de comorbidades, que pode encontrar em uma pessoa. Não é só uma coisa, sabe? Tô gripado, tô com gripe, tô com vírus tal. Não. A parte psicológica, ela é muito mais completa, ela tem muito mais... não dá pra você resumir que é uma coisa só. Se você abrir aquela pessoa, você vê que tem várias coisas ali,
vários sintomas. Pode ter vindo de muitos lugares ali numa Sim. pessoa. Uma né? pessoa ela pode ter vários sentimentos, ela pode ter várias reações ao mundo que ela não se qualifica só em uma coisa, entendeu? Isso que é legal, que a ciência expandiu hoje. Ela enxerga você como um ser holístico. Então, às vezes, eu gosto muito de dar esse exemplo. Você não se alimenta bem. E aí você tem o seu intestino, que eles falam que é o nosso segundo cérebro, você não consegue ir ao banheiro. E aí você fica enfesado. Então tem pessoa que fala, você é enfesado, você é bravo. E isso tem ligação com as fezes. Então a pessoa não evacua, ela fica estressada. Porque aquilo, tipo, você fica com uma constipação, você desenvolve várias coisas. Pele ruim, tudo. Exatamente. E afeta o seu emocional. E aí você fica enfesado. Entendeu? Caramba, pode vir de tudo que é lado, né? Sim. E quando que num consultório o psicólogo consegue ver assim, poxa, não vai ser só tratamento psicológico, vai ter que entrar com medicamento. Quando que você vê num consultório assim que, poxa, vai precisar psiquiatra aí? Então, psiquiatra a gente precisa avaliar, a gente faz na realidade um psicodiagnóstico. Então, o paciente vem, o cliente, dependendo da linha da psicologia, o cliente vem, você faz uma anamnese com essa pessoa, então você pergunta tudo. Você pergunta da família, você pergunta do histórico familiar, desde que a mãe nasceu, como é que foi a gestação dela, você avalia tudo, avalia os sintomas. Então, se a gente verificar que existem alguns sintomas, por exemplo, alucinações, eu ouço vozes, eu tô muito ansioso, eu desmaio, eu tenho sintomas muito radicais, muito fortes, assim. É a hora de medicamento. É a hora de medicamento. Mas, geralmente, essas pessoas que precisam de medicamento, elas já vão direto no psiquiatra, elas vêm depois pro psicólogo. Então, isso que eu observo. É muito difícil ser o contrário. Eu observo muito isso. Eu tenho familiar que tem depressão, que luta com a depressão já tem anos. E ele faz o tratamento pelo SUS. E no SUS é o quê? Ele chegou, vou contar o que aconteceu com ele, que eu vi acontecer com outras pessoas. Chega, diz o que tá sentindo, você tá com depressão, você tem que ir no psiquiatra. E já manda direto pro psiquiatra, sem uma avaliação de um psicólogo, já coloca medicamento. Já entra com aquele medicamento que vai deixar bodeado na cama, que a gente sabe que é forte pra caramba. Sim. E nisso, esse meu familiar, ele tá até hoje. Na verdade, ele melhorou um pouco sozinho. Porque até hoje não teve um tratamento com psicólogo. Sim. Eu não sei se é o padrão do SUS, ou mas porque eu vejo com muita gente isso, de ir direto pro remédio. Parece que tá querendo colocar alguma coisa pra dentro pra melhorar. Sim. E não quer tratar realmente não quer a raiz do problema. Na realidade, você quer sumir com um sintoma, mas você não quer curar a pessoa. Mas assim, hoje, isso é um reflexo do país que a gente tem, isso é um reflexo da população que a gente tem e de uma classe, não são todos, porque eu acredito muito que tem médicos hoje em dia muito bons. Até uma das médicas que trabalha no CAPS, ela é excelente. E ela entende muito isso, ela vê muito isso. Então, depende do médico, depende do profissional, depende do que ele acredita, porque tem, sim, muitos médicos que não acreditam na terapia. Então, demais. isso são várias variantes. E, como eu disse, a psicologia ainda é muito nova, né? Mas, geralmente é o que acontece. A pessoa tem psiquiatra que não acredita no trabalho de vocês? Caramba, né? Tem psiquiatra, por exemplo, porque assim, eu gosto muito da psicologia porque você acaba se aprofundando em outras áreas. Então, tem medicinas, por exemplo, a acupuntura. Tem muito efeito. Pra caramba! Muito Tem efeito. uma colega que melhorou o problema de visão dela com a acupuntura. E a gente acredita, então eu acredito nessa união de forças. Como eu disse, né? O ser humano é um ser holístico. E o reiki, por exemplo, tem pessoas que se curam. Funciona de verdade. Eu acredito muito em energia. Sim. Então eu acho que se a pessoa, eu tô malzão agora, tô com depressão, mas a pessoa, ela acredita e ela procurar uma medicina alternativa, eu acredito que vai ter melhor resultado do que um medicamento em si, sabe? Tudo é energia. Se eu chegar aqui, se uma pessoa chega aqui mal-humorada, a energia dessa pessoa vai mudar o ambiente. Claro que vai. Agora, se uma pessoa chega bem-humorada aqui, ela é capaz de mudar o clima desse ambiente, né? Você vê, a lua
A Lua, ela tem ação direta no mar. Se a maré tá alta, se a maré tá baixa. Então, assim, negar a energia, negar esses estudos, eu acho que é muita ignorância. Bastante. Mas, infelizmente, tem muito médico ainda. Eu acho que os das antigas também, né? Sim. Não o pessoal que tá se formando agora. Ah, não. Agora, o pessoal jovem é muito difícil. Mas a psicologia, por ser, então, uma ciência nova, tem gente que deixa ela de lado, dá um medicamento e acha que aquilo ali vai curar. E não vai. Não vai. Porque Vai, não tá vai melhorar o tratando a sintoma. causa. Vai melhorar o sintoma. E o que eu vejo muito, eu tenho uma familiar também que tá em época de menopausa, caiu naquela depressão de menopausa, sabe? Receitaram um remédio pra ela, fortíssimo. Na realidade, Sendo que não vai adiantar. Não vai adiantar. Não é a causa do problema. A causa do problema é hormonal. Sim. E dar um remédio fortíssimo vai deixar ela pior em outras coisas. Ela tá sem memória. Exatamente. Ela tá mais ansiosa. Uma das coisas que afetam diretamente psicotrópicos, né? Esses medicamentos, eles são hipnóticos. E esses medicamentos hipnóticos, eles afetam diretamente a memória. Só que, gente, a gente Isso não é vive perigoso, por memória. Aline? É muito perigoso. Perigoso, assim, de, tipo, você chegar num consultório, o médico, que a gente vê muito, principalmente atendimento quando a gente vai no SUS. Você chega, a gente tá numa distância dessa do médico, e o médico muitas vezes não coloca a mão em você. Não olha no seu olho pra conversar com você. E simplesmente receita, toma isso aqui que você vai melhorar. Sim. Isso é perigosérrimo. É perigoso. Levar pra casa e você tomar aquilo ali. É perigoso. E eu vou dizer mais, tem medicamento que é perigosíssimo, que as pessoas têm e tomam todos os dias em casa, que é o santo do Rivotril. Demais, né? Aquilo ali é um hipnótico. Aquilo é péssimo pra saúde. Só que, gente, a gente precisa parar de normalizar o que não é normal. Não é normal dormir. Naturalmente, eu não preciso de um remédio para dormir. Eu não preciso. O seu corpo cansou, você dorme. Eu não preciso de um medicamento para ficar calmo. Se eu preciso, tem alguma coisa errada que eu preciso resolver. Não, olha, aperta um botão, né? Igual agora a internet. Aperta um botão, eu resolvo aqui, é prático. Mas eu não vou me esforçar e entender a fundo por que eu tô assim. Entendeu? As pessoas estão muito rápidas, estão muito práticas. E essa praticidade, ela tá afetando as nossas relações. Você vê, os casamentos, as relações de família, elas estão desgastadas porque as pessoas querem tão... O pessoal não tá com mais paciência, nada, né? E uma coisa que eu acho que a tecnologia, ela tá fazendo com que a gente fique cada vez menos humano. Uma coisa que eu vejo agora, o WhatsApp colocar velocidade. Pra você não ouvir o áudio que a pessoa mandou pra você. Pra você acelerar. Acelerar pra poder ouvir. Nossa. Daqui a pouco as pessoas vão estar falando ou mais rápido, ou eu não vou conseguir mais escutar você. Porque assim, com remédio, o que acontece? Tô apagando a minha memória de curto prazo. Quem toma esses remédios de antidepressivo ou pra dormir, a memória fica fraca. Então você não sabe o que você comeu ontem. Né? Essa memorinha de curto prazo. Mas nós somos formados e a gente evolui no dia a dia com as pequenas memórias que a gente tem. Como é que eu vou querer evoluir como ser humano se eu não lembro nem o que eu comi ontem? Pode parecer ridículo, mas é a soma das nossas experiências que faz com que a gente evolua ou não. E aí eu corto essa experiência. Eu gosto muito daquele filme Clique, onde ele chega, do Adam Sandler. Sim, gosto muito desse filme porque é isso. As pessoas querem acelerar tudo... Apertar um botão e tá no momento da vida que quer. Exatamente. E as experiências acabam passando. Cara, eu juro, eu acho que se as pessoas prestassem atenção quando elas vão viajar, elas perdem mais tempo olhando a paisagem através da câmera do que vivendo aquele momento. Isso é verdade. Até na hora que a gente vai tirar foto de filho, essas coisas, a gente tem mania. O filho fez alguma graça, a gente já pega o celular pra filmar e olha por aqui. Sim. Mas, experimenta olhar Larga o celular, olha o seu filho. Isso aqui é a tecnologia mais... É do caramba. Tem até uma música do Rafinha que fala isso. Desliga o celular que aqui grava em HD. Sim. Que a cabeça grava em HD. Sim. Eu acho do caramba aquela música dele. Sim. E o que a gente tá vendo hoje, o pessoal muito sem paciência, o pessoal quer dormir, não tá conseguindo dormir por causa de estresse, como você falou do trânsito, o pessoal tá ficando mais no trânsito, o pessoal tá ficando mais na frente do computador. Sim. Celular até antes de dormir, então você não desliga, porque o certo é ficar 2 horas com o celular desligado para depois você desligar o seu cérebro e dormir. E o pessoal faz o quê? Toma um remedinho para dormir.
O pessoal tá se entupindo. Crianças, a gente vê muito, eu vejo muito criança que a mãe invoca que a criança é muito agitada. Muito agitada, vou levar no médico. Leva no médico, alguns, não são todos, mas você chega lá no médico, o médico receita. Não, dá, como é que é o nome daquele remédio? Que dá Ritalina. Ritalina. Dá a Ritalina pra criança que ela tem hiperatividade. Deixa E na você- verdade toda criança tem hiperatividade. Deixa porque toda você criança é agitada. sentada aqui durante 8 horas na frente de uma tela. Você vai sair daqui agitada. Você não gastou energia, você não tomou sol. Outra, criança é agitado. Gente, é saudável, né? Criança castela. Quando você fala que a criança tá prestando atenção em outra coisa, é normal isso. Mas a gente vê muito pai e mãe colocando rótulo nesse normal, que a gente enxerga como normal, na Ritalina pro meu filho. Gente, eu subia quando eu era criança, eu colocava um pé aqui, subia, eu sentava no telhado. Então, Gente, eu seria considerada uma criança Hiperativa. eu vi no outro dia um psiquiatra falando, achei o máximo. Foi quando eu tive a ideia de trazer você. Ai, que legal! Eu vi um psiquiatra falando e ele é contra remedeira pra caramba. Eu não me recordo o nome dele. Ele é contra os remédios, inclusive pra criança. Ele falou, cara, você leva uma criança hoje, com 5 anos de idade, diz que é hiperativo, dá a Ritalina pra criança, você vai destruir a memória dela quando ela ficar Exatamente. adulta. Quando ela ficar adolescente. Não só isso, vários outros fatores, né? Vários outros fatores. Só que assim, desde quando as pessoas falaram assim que tempo é dinheiro, na realidade a gente não valorizou o tempo. Porque eu acho que o meu tempo em família, ele não tem valor. O meu tempo aqui com você, por exemplo, conversando com você, ele não tem valor. Se você fosse pagar o meu tempo, quanto vale sua vida? Sim, Quanto vale seu sim. tempo? E as pessoas querem valorizar o tempo e, na realidade, eles não estão valorizando. Eles estão perdendo Desvalorizando. dinheiro. Eles estão desvalorizando, porque a vida não é só dinheiro. Então, quando a gente entende que existe tempo para tudo, né? Existe tempo para tomar café sem o celular. Existe tempo para você abraçar. Existe tempo para você trabalhar. Existe tempo para sua criatividade. Quando você cria essa disciplina, você vira um profissional de alta performance. E aí você ganha dinheiro. Agora, não adianta você querer atropelar tudo, e aí você chega com 40 anos de idade e tem um infarto. E aí? É. E é o que a gente vê demais, né? E aí? O pessoal comendo, mastigando mais do que pode engolir. Exatamente. É real isso aí. É real. As pessoas não sentem mais sabor. Não sabem falar se a comida tá boa ou não tá. Na verdade, não presta atenção. Que comer hoje em dia é isso aqui. Você senta com o prato aqui e o seu celular na outra mão. Sim, eu acho que memória olfativa, a minha ideia é essa, que a memória olfativa vai ser uma das primeiras coisas que as pessoas vão perder. E o olfato e o paladar é tudo, né? Porque por que as pessoas, quando ficam tristes, gostam de doce? Que leva para uma fase da vida que você era feliz, alguma coisa Exatamente, assim, né? porque o leite materno é doce. Uhum. O primeiro contato de amor que você tem é com a boca. Por isso que muita gente que deprime, muita gente que tem alguma compulsão, é tudo pela boca. Porque às vezes tem alguma coisa ali mal resolvida na fase oral, que o famoso Freud falou. E aí a pessoa para de sentir gosto das coisas, ela fala assim, nossa, eu tô irritada, eu não sei porquê. Cara, comer é um momento de carinho. Além, nutrir-se, Uhum. é colocar as suas células para funcionar. Parece filosófico, mas as pessoas pararam de olhar a vida com essa filosofia e incorporaram o capitalismo, o dinheiro, o like, o tudo, e parou de ter esse momento sozinho, essa valorização. Autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento. Ninguém se conhece mais. A gente conversa hoje com o pessoal, assim, a gente vê até em entrevista de emprego. Muito. Você vai ver a entrevista de emprego de alguém, você vai ver, como você está se preparando. A pessoa não sabe o que vai fazer porque ela não se conhece. Porque eu tô dando o exemplo de entrevista de emprego porque nada mais é que você chegar e falar de você, bem ou mal de você. Sim, sim. E a pessoa não se conhece a ponto de não saber o que vai falar pro outro. Perdeu a criatividade. Sim. Você vê um monte de Minion ali chegando, né? Sim. A pessoa que ela já, olha, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é cooperar com a empresa naquilo que ele precisar de mim, né? Perdeu-se a criatividade, as pessoas antigamente, eu tenho memória olfativa eu lembro o cheiro de quando era criança que eu brincava na rua, aquele dia quente à noite, a gente brincava de passanel, eu lembro de cheiro, eu lembro de gosto, eu lembro de tempo, as crianças não vão ter isso mais. Não vão. E a gente vê hoje, que nem você estava falando das crianças ficarem 8 horas na frente de uma tela. Hoje a criança está muito no YouTube, muito no Netflix.
Isso também é muito prejudicial para a vida adulta dela, né? Não Muito. só agora na parte da infância, mas possivelmente na adolescência e na... Sim, eu acho que isso vai ser ruim pra fala, isso vai ser ruim pro contato emocional com as pessoas, contato social. As pessoas não vão conseguir olhar mais nos olhos, eu acho. As pessoas vão parecer... E eu vejo muito quando eu tenho contato com crianças. A minha filha vê televisão, mas não tanto. Eu tento tirar um pouco dela, porque eu quero que ela brinque como eu. Sim. Eu quero que ela ande de patins, eu quero que ela ande de patinete, eu quero. Sim. Mas quando eu tenho contato com criança que fica o dia todo com o celular na mão, com o tablet na mão, a criança não consegue conversar com você. Não consegue. Ela não tem criatividade. E não só não conversar, como também não consegue escutar você. Não tem Você interesse. fala com ela, exatamente, nem liga pra você. Não tem interesse. Nem liga. Não tem interesse. A criança não tem interesse, ela não é social, ela só quer a tela. Ali é a casa dela, é o espaço dela. Ela não consegue se socializar Não mais. consegue inventar uma brincadeira. Eu acho que a criança, hoje em dia, não todas, porque a gente sabe que tem pai e mãe, que preserva a criança brincar, mas a gente vê muito aí criança não tendo criatividade para brincar, de sentar, pegar isso aqui e fazer de conta que é o papai e a mamãe, sabe? Porque eu lembro que quando eu era pequena, não era sempre que tinha boneca, não. Eu inventava. E tava tudo bem, e era muito legal. História, era né? muito eu legal. lembro que eu pegava livro da minha mãe, eu brincava que era do Dr. Bugiganga, sabe? Eu ficava Então... clicando na telinha. E ó, minha mente voava. Então, a gente tinha criatividade, a gente fazia amigos. Sim. A gente fazia... Eu brinquei muito na rua. Hoje em dia não é tão possível o filho da gente brincar na rua como era na nossa época. Sim, Mas possível, mas não é tão possível mais, infelizmente. Mas você vê criança hoje em dia sendo criada em apartamento, aí vem não tem falta de vitamina D, não toma sol. Gente, Não toma sol, mole, é impressionante. o sol é para todos. E tem Não gente com toma deficiência de sol. uma vitamina que é só você Que tá de tomar graça sol, ali, que ó. Tá de graça. Tá de graça ali. É só eu dar um acho rolê. que é o cúmulo da sociedade, sabe? E você vê também, antigamente, né, as famílias eram imensas. E agora existe uma preocupação tão grande que você vê que é o dinheiro, né? Se eu tiver um filho, o berço tem que ser assim, o teto tem que ser assim. O filho virou um investimento. Se eu não tiver isso, eu não posso ter filho. E as famílias diminuíram. Aí é um só. É um filho só. E, cara, lógico, eu sei que a situação de muitas pessoas não cabe mais um filho. Minha mãe quis e não teve. Tem pessoas que não têm condições financeiras mesmo pra dar o básico. Mas, cara, é tão importante ter irmão. É. É ali que você troca, é ali que você aprende a lidar até com a birra, sabe? A discutir menos um com o outro e saber ser político. Cara, eu vejo meus filhos, eu acho o máximo, porque assim, eu lembro, eu tenho uma memória de elefante, então eu lembro muito das minhas etapas. Então eu não tinha amigo, eu brigava muito com amigo. Por quê? Você é filha única? Sou filha única. Por quê? Porque eu não tinha irmão. Então, assim, dava, sei lá, 10 minutos de brincadeira, a pessoa entrava no meu quarto, eu não deixei, eu tava assim, então, minhas coisas, né? Porque não aprende a dividir. Por mais que a minha mãe me educou super, ela nunca deixou eu ser essa pessoa egoísta. Eu também fui filha única durante 14 anos. Eu sei bem que você tá falando assim de se sentir sozinha. De se sentir sozinha. E não conseguir fazer amigo. É estranho pra gente. Ou a gente é aquela que segue o outro, a Maria vai com as outras, ou você é sozinha. Ou a chatona que quer mandar em tudo. Ou a chatona que quer mandar em tudo. E os meus filhos, cara, esses dias o Rafa entrou e você vê como vai desenvolvendo inteligência e criatividade. Ele tava muito mandão com o meu mais velho, tava muito paizão do meu mais novo, né? Vai lavar a mão, Gabriel. Vai fazer não sei o que, Gabriel. E a gente chegou pra ele e falou, olha... Tem muita diferença entre os dois? 2 anos só. Nossa! Aí eu falei assim, olha, filho, você tá muito pai do seu irmão. Então eu vou começar a te passar responsabilidades de pai. Vou falar pra você sentar junto com ele pra fazer tarefa. Vou falar pra você ajudar a recolher brinquedo. Os dele também. Ah, não, mãe. Aí ele passou uma semana sem fazer. Mas teve um dia que ele sentou assim na mesa... Ele olhou pra mim e falou, mãe, sabe uma coisa? Eu falei, eu lavei a mão pra comer. Aí eu já olhei pro Gabriel, né? Falei, Gabriel, vai lavar a mão. Olha como, olha, só que eu achei muito, muito inteligente. Ele não falou que o irmão não lavou a mão. Só um toque que eu já lavei a minha, viu? Exatamente. Depois eu ri, né? Com o Rodrigo, eu falei, gente, olha como é bom. É inteligência, isso. E se você for refletir isso pro seu futuro, pro trabalho...
é uma forma de dizer a mesma coisa de um jeito diferente. Isso é inteligência social, sabe? Isso desenvolve com outra pessoa, desenvolve mais fácil, né? Exatamente. Desenvolve mais fácil. É muito difícil criar um filho sozinho. É Muito difícil. A minha é filha única. E, eu digo pra você, é muito difícil você ensinar todos esses valores, Sim. sendo que você quase não tem tempo, porque Um só. é um só, mas Mas a gente muito tem difícil. ferramenta. A minha mãe, uma das ferramentas que eu gosto muito de indicar para pais que têm filhos únicos é contar história. A historinha é você colocar situações que ele não viveria se ele tivesse. Que ele não vive, porque ele não tem um irmão, mas você coloca ele naquela situação e ele consegue refletir nele mesmo. A história hoje é uma coisa também que tá quebrando com esse excesso de tecnologia. O contar história. É muito ouvir, triste você chegar numa casa onde tem criança e não ter uma prateleira de livrinho infantil. Ou então simplesmente uma mãe que vai sentar na beira da cama e vai contar uma bela de uma história pra dormir. Que é super importante. Que isso também na adolescência, numa possível depressão, Sim. possível ansiedade, isso vai fazer toda a diferença também. Eu costumo dizer assim, quando uma criança vai para um consultório, na realidade eu não tenho que tratar a criança, eu tenho que tratar a família. A não ser que exista algo diagnosticado fisiológico, Sim. se a criança aprende algum tipo de dificuldade, algum adulto naquele ambiente que ela vive prejudicou É nisso essa que eu ia criança. chegar, justamente nisso que eu ia chegar. Quando o pai e a mãe têm depressão, né? Uma casa onde o pai e a mãe tá com depressão, ou o pai ou a mãe, a criança também é afetada por essa depressão? Com certeza. A criança também vai ter que fazer um tratamento também. De alguma forma ela vai ser afetada. A gente não sabe como, porque as personalidades são diferentes. Mas elas são afetadas. Porque você imagina, eu gosto muito daquele vídeo que é famoso no YouTube, que são os pais andando e os filhos fazendo exatamente o que os pais fazem, né? Um faz um sinal feio, o outro joga lixo no lixo, a criança joga no lixo. Então, nós somos os espelhos deles. Se você tá vivendo um momento triste, automaticamente seu filho também vai estar triste. Se você tá triste e, por exemplo, você deprime, ele acha que assim, se eu estiver triste, então eu tenho que deprimir, eu tenho que ficar assim, dessa forma, deitado no sofá, até a hora que der na minha telha. Porque daí ele não desenvolve a resiliência. Né? Eu tô triste. Se você mostra pro seu filho, porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre sentimentos com os filhos. Olha, eu chego nos meus filhos e eu falo, olha, hoje eu não tô bem. A mamãe hoje não tá querendo conversar muito. Eu te amo, mas hoje eu não tô bem. Eles já olham pra mim, eles veem que eu tô cansada, eles já sabem, eles vêm me dar um beijinho, mas eles não falam muito. Aí eles saem, vão pra sala, ficam rondando, sabe? Porque quando você ensina eles a fazerem a leitura, eles nunca vão ser crianças inconvenientes, porque eles são seres humanos em evolução. Dá pra você falar... Ninguém nasceu sabendo, né? Exatamente. Você tem que ensinar. E eles não são alheios, eles são umas esponjinhas, e às vezes eles sabem muito mais do que a gente imagina. Porque assim, quando a gente é mãe nova, sendo psicólogo ou não, a gente vai aprendendo com a vida, né? Mas o meu filho tinha 4 anos, um dia eu tava mal, não falei pra ele, 4 anos. 4 anos, não entende. Ele chegou pra mim, passou a mão no meu rosto. O que você tem, mamãe? Daí a gente começa a chorar, né? Tem jeito, aquele negocinho lindo que você ama, olhar pra você com empatia. O que você tem? O que você tem, mamãe? É lindo demais, né? Então eles entendem. O zóio da apresentadora enche d'água. Mas eles sabem. Sabem, a minha filha tem 5 anos e ela é assim também. Ela ainda não entende muito de sentimento. Mas ela olha pra mim quando eu chego do trabalho, ela sabe se eu tive um dia bom, se eu não tive. Dependendo do jeito que eu pego ela na escola, ela olha, o que você tá com essa cala, mamãe? O que você tá com essa cala? Aí eu falo, daí eu geralmente falo pra ela, hoje a mamãe tá meio chateada. Hoje a mamãe, nossa, hoje a mamãe tá muito cansada. Tá com dor de cabeça, né, mamãe? Nossa, isso acaba com a gente, isso acaba, né? Eles são tão inteligentes. Muito espertos. Eles são tão inteligentes, porque assim, você podia falar, não é nada. E daí ela fala, não é nada? Então tá, mamãe, na escola, mamãe, não. Aí o pai, quando ele não sabe lidar, fica quieta. Cara, se você olha pra criança e fala... ela sabe reagir. O pai e a mãe tem que entender o filho como um ser humano também. Exatamente, é dialogar. Porque eu vejo muito por aí pai e mãe que não enxerga o filho, só porque é pequeno, não enxerga o filho como um ser humano. Acaba que sendo uma criança com depressão, uma criança ansiosa, uma criança
reprimido, uma criança retraída, que não mostra sentimento. Criança que não sabe se comportar, entendeu? Uma criança que não sabe se comportar. E eu gostava muito de uma professora minha, Bertô, ela falava assim, os pais são idiotas. Ela fala, os pais são idiotas, a criança nunca tem problema, ela é um ser humano em evolução, ele é limpinho. E ela falava assim, os pais geralmente fazem assim, a criança faz uma coisa, para, faz uma coisa, para, faz uma coisa, para, até que ela para! E a criança assusta e para, ela não aprendeu nada. Ela não aprendeu nada. Quando a criança faz na primeira vez, é nessa vez que você tem que dar atenção pra ele. É a mesma coisa do ser humano. Se você roubar hoje, você já vai direto pra cadeia. Você não vai ter... Lógico, você pode escapar. Mas se você for pega na primeira, você vai ser presa na primeira. Então, se a criança fez uma coisa errada agora, você tem que ter a maturidade, porque você colocou essa criança no mundo, de olhar pra ele na hora, sentar e falar, olha, isso que você tá fazendo não tá certo. Vou te explicar o porquê. Por causa disso, disso, disso e disso. Então, se você fizer de novo, a consequência vai ser essa. Aí você escolhe a consequência. Não vai brincar com brinquedo. Algum castigo inteligente, que também não dá pra gente dar castigos não inteligentes. Porque até mesmo a criança nem foca tanto no castigo, né? Ela acaba esquecendo. Depois de 5, 10 minutos ela já tá esquecendo. Já. Um castigo inteligente, porque eu acho que, assim, tem gente que discorda, tem gente que fala, mas é mimimi. Mas, cara, eu não bato em você. Eu não bato no meu marido, eu não bato no meu cachorro. Por que eu vou bater com a criança? Na realidade, o problema tá em mim. Eu não tô sabendo falar. Eu não acho que não tenha que ter punição. Punição precisa, porque é onde a gente aprende, né? E a nossa vida mesmo. Tenho certeza que você já passou por altos e baixos na sua vida. E os baixos te ensinaram muito mais que os altos. E com a criança é a mesma coisa. Então, ele precisa sim ter punição. O que eu vejo eu acredito muito que a criança já tem que ter na cabeça que se ela fizer certo, vai estar tudo bem. Tem limite. Se ela fizer errado, vai ser punido, porque quando ela crescer, no caso, roubar, ela vai ser punida. Ela tem que saber disso. Exatamente. E outro, a gente estamos criando crianças intolerantes à frustração. Pra caramba. Essas crianças, se você não pune o seu filho, você não ensina o seu filho a lidar com a frustração de não ter uma coisa. E se ele não tem essa coisa, quando você fala não pra criança, a criança fica ali. Não, eu preciso controlar minha paciência, minha impulsividade, eu preciso pensar pra agir. Meu, se você não falar não pra criança, como é que ela vai aprender a fazer isso? Aí o chefe dela vai falar não pra ela vai estourar, vai perder emprego, vai ser um ser humano com muita certeza infeliz. Então, se você quer que seu filho seja feliz, ensine ele a ser intolerante. Porque senão fica um trem desgovernado. Fica um adulto aí, possivelmente, que não vai parar emprego nenhum. Triste. Que não vai concluir. Eu vejo muito que daí não conclui nada do que começa na vida, porque não desenvolveu, não tolera mais nada, não tolera nada. É só ele. Exatamente. E esse momento que o filho da gente está passando mais em casa, pelo momento de pandemia, a gente vê muitas crianças em casa ainda que não voltaram para as aulas. Isso vai refletir mais para frente. Se o pai não for criativo, reflete. Se o pai criar um ambiente saudável dentro de casa, tudo bem. Ela passa muito bem. Meus filhos ficaram 1 ano dentro de casa. Eles só falavam assim, mamãe, eu quero sair. Tadinho! Mamãe, eu quero sair. Mamãe, eu quero sair. Eu falei, olha, a gente precisa passar por esse momento aí. O que eu fiz? Ajudei ele a entender que ele precisa ser resiliente. Porque a gente não pode... A gente não tem como negar a pandemia, né? Você vê, as pessoas que negam a pandemia estavam lá em Campos do Jordão sem máscara. E assim, porque quando você não lida com o não e com uma coisa que você precisa viver, cara, a gente tá vivendo uma pandemia. Não tem o que fazer. É isso que tem pra hoje. Não tem o que fazer. A gente precisa estar aqui com 1 metro de distância, a gente precisa estar de máscara, a gente precisa usar o álcool gel, a gente não pode aglomerar. Uma coisa é passear. Você pode pegar seu carro e ir num lugar bem distante que não tem ninguém do lado e sair e falar assim, preciso respirar. Posso ir num restaurante que tá com todas as normas sanitárias e, meu, você vê que você olha assim, não, tá vazio, então vou comer rapidinho e tô indo pra casa. Isso é saudável, não dá pra você ficar lá fechado. Esperando acabar, senão você fica louco, realmente. Você precisa trabalhar, você precisa colocar alimento na sua casa. Mas você precisa seguir certas regras. Então, se eu preciso seguir essas regras, eles também vão precisar seguir. Então, o que a gente vai fazer? E essa é a hora, então, de ensinar isso pra eles, né? A gente vai ser criativo. O que eu fiz? No final de semana, eu quebrei vários galhos lá da minha árvore e fiz um marshmallow derretido. Nunca tinha feito uma fogueira na minha vida, mas fiz.
Peguei um cachorro a mais. O que eu fui acrescentando. Sim. Entendeu? E aí você vê, e aí desliga a televisão, vai brincar mais. Eu acho que foi assim, se você é criativo e você mostra a verdade, porque não adianta falar, não estamos vivendo nada, conto de fadas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, você mostra a realidade, você fala, é o que temos pra hoje, o que a gente vai fazer pra deixar um pouquinho melhor. Pronto, é a vida. A gente não pode mostrar pra eles uma coisa que não existe, né? Porque daí ele não entende nenhum não. Ah, quero ir na casa da minha avó, não pode. Mas por que não pode? Tem que explicar. Tem que explicar. E eu expliquei a gravidade, expliquei o que era e eles dão aula. Ó, por que você tá sem máscara? Ó, passar álcool em gel. Ó, tem que ficar distante. Meu pai continuou trabalhando, né? Você tem 60 anos, por que você tá trabalhando? O senhor é idoso. Não é idoso, eles falam, você é velho. Você é velho. Ai, Jesus, que esse pai é idoso. Você fez um podcast, que pra quem não sabe, ela tem um podcast. Também, qual é o nome mesmo? Pensamentos e Cura. Pensamentos e Cura. Você fez um com seu filho, né? Fiz. E olha, foi muito engraçado. Falando da pandemia. Não, e não era. Era pra gente fazer um podcast pra ficar bonitinho. Porque o meu filho mais novo, ele é artístico, sabe? Gosta de falar. E o meu mais novo já é super tímido. Eu falei, vamos fazer um podcast junto? Vamos ver o que vai sair? Vamos. Não tinha tema, não tinha nada. Mas você vê como começou a falar. Comecei a falar. Você vê como a coisa tava latente, eu né? vi ele falando da pandemia, nosso máximo. Eu achei assim, porque assim, eu nunca tinha perguntado a fundo pra ele, filho, o que você acha da pandemia? Nunca. Eu falei, filho, o que você tá achando da escola? Ai, a máscara, correr de máscara, eu passo mal. Não vejo a hora de tirar a máscara. Tá Meu vendo? Deus. Eles sentem, mas nem passam pra mim direito. Ah, eu tenho que correr de máscara, então vou correr de máscara, é o que temos pra hoje. E aí quando a gente pergunta, você vê, olha, tá vendo? Tem sofrimento ali também. Mas já existe uma luta pra de passar por cima disso. E resiliência é o que temos pra hoje, precisamos viver assim, ponto. Agora você imagina uma criança que não consegue resistir a isso, quero tirar, uma criança que nem pode ir pra escola. Entendeu? E é isso na educação, com a verdade, com respeito, com limites e com amor. Porque o amor também é dizer não. Sim. Né? Sim, eu vejo muito pai, muita mãe, até mesmo, eu acho que pela culpa de trabalhar muito, de deixar a criança muitas vezes na escola, acaba nunca dizendo não. A criança pede uma coisa, não, toma. Isso também é muito prejudicial para a criança. Costumo dizer, os pais não querem mais ser respeitados, eles querem ser amados. E isso é um problema na sociedade, porque eles acham que os filhos vão preencher um buraco que não é o amor do filho que vai preencher. São eles mesmos que têm que procurar a direção. E eles colocam a vida, refletem aquilo no filho. O filho precisa me preencher nos meus desejos. Então, geralmente são pais, eu acho muito engraçado. É a síndrome do neném nerd, eu falo. Que legal. Síndrome do neném, isso é que eu criei, tá, gente? Não é psicologia. Mas eu falo síndrome do neném nerd. Meu filho fala balão, papagaio, ventilador, sabia? Conta até 20. Conta aí. Uma vez eu ouvi assim, a minha filha tava com 1 ano e alguma coisa. Ela já tá contando até 5, porque o meu tá contando até 5. A minha filha tava falando mamãe, eu tava alegre pra caramba. Nossa, tava feliz, parou de falar papai, tava falando mamãe, eu tava numa felicidade. A criança parece um papagaio, um cachorrinho. Fala isso. Ai, que linda. Fala isso agora. Ah, lindo. Chato pra caramba, né? Gente, é muito chato. Fica mais uma... É aquilo, tem uma coisa em mim que falta, que eu preciso que meu filho atinja aquele objetivo, né? Então você vê crianças que com 5 anos estão no futebol, no piano, no inglês, no espanhol e esquecem de ser criança. Isso também é ruim, Aline? Tipo, porque eu vejo que a criança tem muita energia. A minha mesmo, nossa senhora, parece que eu ligo na tomada cedo e não desligo nunca mais. Muito ruim. E eu às vezes penso, poxa, eu tenho que colocar ela em mais atividades, porque ela tem uma energia que, nossa senhora, tá parecida. Mas é que... Isso também não é legal. Não é legal, a criança precisa ter um tempo de fazer nada. Que treina a resiliência. Fazer o que ela quiser. Ou fazer o que ela quiser, não tem nada pra fazer. Às vezes o meu filho fala, mãe, não tem nada pra fazer. Eu falei, que bom, procura alguma coisa pra fazer. Aí é onde você falou, eu vou criar uma boneca. Eu vou olhar pro mundo e vou começar a criar, tem um monstro ali. Às vezes eu olho os meus filhos, eles estão papai, né? Brincando dentro de casinha. Eu saí de casa agora pra vir pra cá. Minha filha ficou numa cabaninha improvisada dentro do quarto dela, porque ela chegou da escola e não tinha absolutamente nada pra fazer. E eu ia sair. Então ela queria alguém pra brincar, não tem irmão. Falei, filha, não tem jeito, não vou poder ficar brincando com você, monta sua cabaninha. Ela foi lá, esticou.
aqui, esticou ali uma cabaninha toda improvisada, pegou a lanterna dela e foi pra debaixo disso. Pronto. Com a lanterna apontando pra lá e pra cá, Gente, ali eles vão daqui até a falando lua. horrores. Eles estão daqui até a lua, sabe? Eu acho assim, tudo tem tempo. É muito importante aprender inglês? É muito importante. Mas vai ter o tempo Mas tem o disso. tempo. Agora você precisa ser criança, você precisa desenvolver habilidade social. Você precisa respeitar sua mãe. Você precisa aprender a comer. Você precisa desenvolver habilidades finas. Ah, eu quero colocar minha criança para fazer alguma coisa legal. Ah, você quer? Pergunta para ele o que ele quer fazer. Meu filho, ele ama montar casa, mas isso desde pequenininho. Eu comecei a observar o que ele era bom. Montar como assim? Montar casinha, sabe? Ele pega minhas De almofadas, bloquinho? ou Lego, ou pega almofada, ou pega papel. Ele vai montando estruturas. Ah, que barato. Então eu já entendi que é um pé na arquitetura, ou um pé na engenharia, ou um pé em decoração. Porque, cara, ele tem prazer. Eu falo pra ele, Fica horas ali. se eu vou arrumar a mesa, ou se eu vou criar qualquer coisa, mamãe, deixa eu arrumar, coloca isso aqui, coloca isso aqui, coloca isso aqui. Daí ele falou assim, eu falei, filho, você quer fazer alguma coisa com papel, Daí deu que a gente compra quilos e quilos de sulfite lá em casa. A gente gasta, porque, nossa, Jesus, desculpa, né, por causa do ambiente, mas a gente recicla. O cancelamento. A gente recicla, tá? Usa, reusa. Ah, mas quem tem criança que não usa um papel do caramba em casa? Aí eu compro argila e ele faz esculturinhas de papel e a minha sogra ama essas coisas, então ele vai lá, ele brinca até com aquelas pecinhas de fazer pulseirinha, ele monta, sei. biscuit, ele ama e ele fica ali, ó, horas montando papel. Barato, né? Ele gosta daquele joguinho agora que ele não joga, mas tá na moda, todo mundo fala, aqueles bonequinhos que tem impostor. Ai, minha filha tava falando esses dias. Eu Esse também não daí. lembro o nome, mas eu sei qual Nós é. estamos conectadas, ó, que ótimo, saudáveis. E ele faz os bonequinhos porque ele não pode brincar, então ele criou o jogo em papel e ele brinca com o meu mais novo. Então, e aí eu deixei ele jogar o Minecraft, que também é pra criar mundos e tal, então não dá pra gente tirar da tecnologia Não tem também. como, porque até mesmo eles estão num ambiente que tem, tipo, escola, eles vão... Poxa, Não vai dá ser pra a ser única ignorante. criança que não vai brincar? Tem que brincar. Não dá pra gente colocar Só eles que numa é fazenda. limitado. Pelo menos Exatamente. tem que ser É um limitado. pouco de tudo. Tem que ser Não dá pra limitado. gente negar o sistema, colocar eles lá na roça pra brincar de pular em galho em galho. Não existe isso. A gente precisa mostrar como a vida é e que tem tempo pra tudo. Tudo Que é hoje em tempo. dia tem esse joguinho pra brincar? Tem. Só que é limitado. Você vai jogar um pouquinho disso aqui, mas vai lá brincar com uma Sim. lanterna embaixo do cobertor. Exatamente, gente, tudo é questão de equilíbrio. Acho que equilíbrio é a palavra que a gente devia levar com um colarzinho, assim, sabe? Equilíbrio na alimentação, equilíbrio pra fazer esporte, porque até esporte demais pode prejudicar suas articulações. Tem esportista que sai do futebol, por exemplo, atleta, tem problemas horríveis depois, de dores, né? Lutadores também. Lutadores, enfim. Tudo que é demais é prejudicial, né? Você precisa comer errado também de vez em quando, porque isso te dá prazer. Gente, imagina Um viver... fim de semana você dá dieta. Gente, Nossa Senhora. viver sem um brigadeiro, Não dá. não dá. Não dá. Eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, ele dá uma entrevista, ele fala isso, que o Freud, ele é muito certinho, ele acredita no ser humano, regrado, mas gente, a gente precisa pirar de vez em quando. Faz parte pirar. Pirar que eu digo vamos falar uma besteira, vamos tomar todas, vamos sair dessa... Gente, faz parte da vida, porque a gente tem o que os gregos falavam, que é o pathos, que são as paixões que movem a gente. Você acha que se a gente for pensar friamente, é normal um monte de homem reunido, gritando com um monte de homem correndo atrás de uma bola? É futebol. Assim. Mas você fala, E é prazeroso pra eles. Pra caramba. cara, são pessoas, é o melhor esporte do mundo, mas se você pensar friamente, eu tô olhando pra cá, pra cá. Gol! Ah, mudou minha vida? Não, gente, mas é paixão. É o que bate o coração, entendeu? Então a gente precisa ter equilíbrio até pra ser racional. E muito das depressões que a gente vê por aí vem disso, né? Vem dessa falta de não... O excesso de trabalho, o excesso de trânsito. E às vezes até o excesso de diversão. Porque até quando você se diverte muito, você olha pra sua Não vida... tem sentido não mais. tem sentido. Não tem sentido. Então a gente precisa de um pouco de loucura
tá andando também num caminho certo, a gente precisa ter equilíbrio na vida. Se você tem equilíbrio na vida, você consegue uma vida mais completa. E aí, saindo a Aline psicóloga e entrando a Aline que acredita em Deus, eu acho que é isso que é o divino, né? É você preencher a sua vida de tudo um pouco e de amor, que aí você encontra sentido, aí você não fica vazio de nada, né? Eu acho que é para isso que a gente tá aqui. A hora que a gente consegue colocar toda essa panelinha, tudo que a gente precisa viver em equilíbrio. E aí você é feliz. Esse é o segredo. Tá sempre, tá faltando um pouquinho aqui, agora eu ponho um pouquinho. Agora tá faltando aqui. É achar esse equilíbrio. Isso pra tudo, dentro de casamento, dentro da relação com os filhos, no trabalho, no estudo, na piração, no amigo, vem pra cá que amiga é pra essas coisas. Gente, é isso. Não dá pra você ser muito aqui nem muito aqui. 880 pra mim não existe. Não dá. O ser humano é muito mais do que essa coisa de, não, eu sou todo certinho, eu vou ser só certinho. Exatamente. Ninguém é só certinho, ninguém é só loucão. Ninguém. E eu acho que a psicologia, ela é uma ciência tão bonita, eu acho tão completa, porque ela respeita a subjetividade de cada um. Então, apesar da gente precisar deixar o equilíbrio em todas as panelas, a sua panela tem um tamanho diferente do meu. Entendeu? Você nasceu a Tice é mais artística, então ela precisa viver esse mundo artístico de tal forma. A Aline é outro ser humano, então essa coisa de receita de bolo, filosofia, tipo, eu tenho a verdade, o caminho é esse, não existe isso. Cada um precisa encontrar o equilíbrio dentro da sua própria panelinha. Não dá pra seguir só autoajuda, sabe? Por isso que a terapia é muito importante. Isso que eu ia falar, isso que numa terapia, num atendimento com o psicólogo, a pessoa que tá numa dificuldade ou não, ela precisa buscar. Exatamente. Porque não é só o que tá passando por dificuldade, numa depressão, numa ansiedade, ou num momento ruim, qualquer pessoa precisa, né? Porque existe a psicologia preventiva. E tem isso também, é prevenção. Se eu já faço uma terapia, dificilmente eu vou desenvolver alguma coisa. Exatamente. Você vê que hoje a psicologia, ela tá até nos esportes. Porque se você é um bom atleta, mas você não tem isso aqui alinhado, reflete na sua performance. Caramba. Entendeu? Por isso que a gente precisa de psicologia pra tudo. E qual a dificuldade ainda que eu vejo muita gente, não vou no psicólogo, eu não sou maluco. Qual é essa resistência? Então, se a gente vê que é uma coisa tão positiva, eu já ouvi desse meu familiar que eu comentei no começo. Eu não vou conversar com ele porque ele não me conhece. Ele não me conhece. Não conhece a minha história. Tá lá só porque eu vou pagar. Porque assim, olha, eu acredito muito no nosso lado intuitivo. Acredito também na falta de conhecimento. Mas assim, a psicologia, ela mexe em muita coisa que às vezes você não quer mexer. É mais o medo, então, de você ir num consultório e colocar pra fora aquilo lá que te atormenta por dentro. É vergonha. Muitas vezes é admitir coisas. Porque tem gente que fala assim, eu vou me consultar uma vez. Daí ela desabafa, aí você fala alguma coisa, ela tem um insight, ela some. Aí deixa estourar de novo, ela volta. O que acontece? Não faz aquele tratamento. Ela não quer dar o próximo passo. E esse próximo passo é o quê? É colocar regra na vida. É mudar uma coisa que ela não quer mudar. Por exemplo, hoje, nós mulheres. A gente adquiriu mais responsabilidade. Porque, gente, eu não sei se vocês acreditam, mas trabalhar em casa é muito pior do que trabalhar fora de casa. Bem pior. Né? 1000 vezes pior. Não sei porque somos mulheres modernas, mas, gente... Eu já muito tive difícil. A experiência de ficar em casa. É muito difícil trabalhar em casa. Você não tem recompensa nenhuma, você não tem desafio nenhum. E nunca acaba. Seu desafio é assim, nossa, hoje eu lavei a louça 10 minutos a menos, ó, uhul. Não, e fora que nunca acaba. Não acaba. E difícil você ter reconhecimento. Quase nunca. Quase nunca. Quase a não ser que você tenha né? um bom marido. Viu, maridos? Fica a dica. Fica a dica. Então, só que assim... A casa, mesmo se você sai pra trabalhar, se você tem ou não tem uma pessoa pra te ajudar, ela vai estar ali, né? Então, você tem casa, filho, marido, você mesma, trabalho e amigas, e os agregados. A gente arrumou muita sarna pra se coçar, né? Muita sarna. E aí, o que acontece? Só que a gente tem aquela coisinha
que eu acho que toda mulher tem um pouquinho, que assim, eu preciso dar conta de tudo, né? Se eu Ser não mulher é der... não admitir que você não consegue. Exatamente. Eu acho que muito isso. E aí, quando você não vai bem, só que eu sou, ai gente, acho que eu sou mulher, mas eu sou tão de boa, eu falo, quer fazer, pode fazer, ó, eu acho ótimo delegar. Aprendi que delegar é uma coisa maravilhosa. Essa é uma dificuldade que eu acho que eu tinha que tratar num consultório, inclusive, porque é uma coisa que eu não consigo delegar muito. Não, deixa que eu faço. Não, pode deixar isso aí que eu faço também. Não, isso aí? Não, pode deixar que eu faço. Então, e aí... E acaba com isso. muita sarna pra me coçar. Nossa E Senhora. é isso. E é o que acontece muito em consultório. Você chega, a mulher tá ali, não, porque eu tô estressada, porque eu acho que eu preciso de remédio, porque isso. Então vamos conversar, como é que é seu dia? Eu acordo de manhã, eu tenho que acordar 5 horas da manhã pra fazer café pro meu marido, pra servir, aí eu dou um beijinho nele, aí eu vou lá, tenho que fazer meu cabelo rapidinho, aí levo meus filhos pra escola, vou pro trabalho. Eu trabalho, chega à noite, eu tenho que dar comida pros cachorros, eu tenho que tirar não sei o que. Eu falei assim, você não sabe mesmo porque você não tá estressada? É só pensar e olhar o dia, né? E aí você fala assim, você já pensou em buscar ajuda? Porque eu começo uma coisa e não consigo terminar, eu tô ansiosa porque eu não entreguei tal coisa no trabalho. Você já pensou em pôr uma pessoa dentro da sua casa pra te ajudar? Aí a pessoa vai embora. Por quê? Porque, de certa forma, esse Ela é um exemplo... sabia daquilo ali, ela sabia. É um exemplo muito, muito básico. Tem outras coisas relacionadas ainda, sentimento e tal, mas isso é um exemplo, aí a pessoa vai embora. Aí ela se fortalece, não, eu não preciso de ninguém pra me ajudar. Vou mostrar. Daí ela acorda 1 hora mais cedo, dá conta de tudo, só que daí Fala, passa viu? 15 dias... Ela tava falando que eu precisava de alguém, não precisa de ninguém. Só que daí passa 15 dias, o que acontece? Estoura de novo. Aí volta. E é a mesma coisa, mãe que tá grávida. Nunca darei uma chupeta pro meu filho, até que o filho começa a chorar. Até que o filho grita muito, exatamente. Eu sou a prova viva disso. Cuspi pra cima pra caramba. Paguei uma língua enorme. Minha filha chupou a chupeta sim. Não sou obrigada, gente. Nossa Senhora. Vou dar leitinho na colherinha, porque não vai pegar mamadeira. Até parece. Gente, já vi tanta amiga fazendo isso, eu Até olho parece. assim, falei, então, né? Vamos Ai, que pagar uma mamadeira língua? linda. Qual que é a marca? Porque é isso, a criança, você tem que levar a criança na escola pra você voltar a trabalhar. A criança vai ficar com o peito de quem, gente? Vai mamar na mamadeira sim. Entendeu? Sim. Eu acho que existem uns tabus, assim. Ai, não que vai pro andador. Até você não conseguir ficar com a criança no colo. Alô! Vai pro andador sim, vai lá. E andou, e tá andando, né? Tá Tá andando e viva, não tem feliz. perna torta. Exatamente. Mas eu acho assim, tudo, lógico, tudo tem limite, né? Você é uma pessoa louca. Exatamente. Mas eu acho que estão criando alguns tabus que estão deixando não as mulheres precisava. mais ansiosas, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu acho lindo, o parto humanizado. Acho lindo você poder ter o seu próprio filho. Mas, cara, eu já conheci uma pessoa próxima que era defensora, que por acaso era doula, e ela perdeu o filho dela. Por causa do... Porque é um extremismo, Sim. gente. Sabe? Eu acho assim, eu acho lindo você poder melhorar a forma de você ter seu filho. Eu acho lindo você poder deixar uma coisa mais humanizada. Mas, cara, põe o pé no freio. Porque não existe hospitais à toa. Não fica escravo disso. Não existe. Eu acredito Sabe? muito nisso. Não existe hospital à toa. O médico não se formou em medicina à toa. E ele não é seu inimigo, cara. Ele não é seu inimigo. Aconteceu comigo, aquela violência do médico, do ginecologista, quando você chega. Aconteceu comigo. Sim, isso acontece. Não dá pra negar que acontece. Não dá pra... Aconteceu. De eu chegar e o médico não deixar nem meu marido entrar comigo. Porque ia ser grossérrimo comigo. Eu descobri depois que eu entrei. Eu entrei, ele foi extremamente grosso comigo. E grosso com uma mulher grávida é a pior coisa do mundo. Você já tá Isso sensível. acontece, mas Não dá pra negar. o hospital ainda é necessário. Sim, não dá pra você negar que existe algo que precisa ser mudado. Mas não é porque você tem um problema aqui que você vai gerar outro problema aqui, gente. Vocês têm que... Acho que a gente tem que gerar uma solução do equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Né? O médico andar na linha, A doula exatamente. ali, sabe? Humanizar dentro do hospital, que é seguro, que Exato. tem todo atendimento pra mulher, porque até mesmo é um momento, poxa... Mas pode ser até na sua casa, mas cara, tá passando do limite? Você tava na sua casa ali com a sua doula, com uma enfermeira e tal, mas você tá vendo que tá passando do limite? Cara, não força. É sua vida. É a vida do seu filho, exatamente. Sabe? E assim, tem casos. Então assim, tudo eu acho lindo, mas não gera um problema com isso.
Uhum. Esse que é o ponto. O extremo de tudo, né, Aline? Exatamente. Hoje a gente vê, que nem se falou, é tudo muito extremo. É o extremo do feminismo, de tanto que a gente já sofreu, a gente que é mulher sofre pra caramba, com tudo. Na profissão, pra começar a trabalhar, quando você invoca de ser mãe e voltar a trabalhar, é tudo uma bosta, com perdão da palavra. Mas é. Pra gente é tudo muito mais difícil. Sim. Só que estão gerando outros problemas por causa disso. Se eu não tiver um parto humanizado, eu não sou mãe. Uhum. Se cortar a minha barriga, Não, pronto, eu eu sou não sou menos mulher. mãe. Eu não sou mulher Exatamente, suficiente. mas não vê que tirou o filho rasgando a barriga, porque senão não salvava nem a mulher nem o filho. Então, sabe, eu acho que a gente não pode, já que vocês cancarou, a gente não pode ser burro, gente. Precisa ser inteligente, a gente precisa pensar. Pensar que precisamos colocar esse equilíbrio em tudo na sua vida, em tudo que a gente acredita. Acho que isso é muito importante pra gente não gerar novas doenças e pra gente não ficar escravo de mais nada na nossa vida. E já que a gente entrou no assunto de mulher aí, a gente vê muitas caindo, inclusive, em depressão, em problemas gravíssimos por causa de relacionamento abusivo. Você já viu muito disso aí, procurando ajuda? Muito, né? muito. Relacionamento abusivo. É muito triste, né? É muito triste. Mas relacionamento abusivo, eu acho assim, eu costumo dizer, porque assim, eu não tenho um projeto, mas assim, eu tenho algumas meninas que se aproximam, que são minhas amigas, que eu já ajudei umas 5 mulheres nesse quesito. Sem o autoconhecimento, você se coloca na postura de vítima. E quando você se coloca na postura de vítima, aí sim você abre espaço para ter um abusador. Porque assim, existem pessoas que são naturalmente abusadoras. Mas se você E elas estão assim, procurando esse perfil. estão procurando esse perfil. Se você não tem autoconhecimento, se a sua autoestima é baixa, você tá dando a faca e o queijo na mão pro abusador. E isso, então, é não o cara que destrói o psicológico da menina. Lógico que ele destrói. Sim, destrói. Mas ela também já era não, fragilizada. pode ser que ela não seja uma pessoa fragilizada e o cara seja um abusador mesmo e ela virou a vítima. Mas ela precisa ter um olho muito clínico e muito rápido pra ela ver que ela tá em sofrimento. Porque se você não tá feliz no seu relacionamento, as mulheres, elas estão se unindo mais com isso, né? Porque muitas mulheres apanhavam e achavam que elas mereciam apanhar. Que aquele homem Que homem é desse jeito. Que homem é assim. Que homem vai sair, trair, chegar e bater. Isso. Por isso que eu acho que a terapia, ela devia ser pra todos. Porque às vezes você tá no relacionamento abusivo e você não sabe. É isso que eu vejo muito. Isso que eu ia entrar com você. Se o cara abusador tem um poder no psicológico da mulher tão grande a ponto de cegar ela. Sim. Porque tem muita gente aí que, às vezes, eu tenho amiga próxima que eu falo, poxa, você não tá vendo que tá acontecendo isso? Não, ele faz isso porque tem cuidado comigo. Poxa, tá torcida do Corinthians inteira vendo porque ele é um abusador. Isso, sabe? eu não tô falando do cara que já chega na violência mesmo, que bate na mulher, que não deixa mas ela aquele sair. cara assim, troca essa roupa. Essa roupa não ficou boa em você. E eu acho isso até acho isso até grande. Mas tem pequenas violências que a pessoa não sabe. Por exemplo, pega o seu celular e coloca um aplicativo, quero saber onde você tá. Nossa. Entendeu? Me manda mensagem de meia em meia hora pra eu saber onde você tá. Não gasta com isso, não. Olha, volta 3 horas, mas por que eu vou voltar? Eu preciso fazer uma coisinha com você. Sabe? Existem pequenos abusos que afetam a gente e a gente não sabe. E que, na verdade, o cara tá ali, é como se você estivesse abrindo a porta, né? Sim. Ele tá ali, colocando o corpinho dele, tá lá, até escancarar a porta e ser aquele abusador. E eu vou falar Todo mundo pra vê, você, né? todas as pessoas têm potencial pra ser abusador. Sério? Todos. Se eu ficar aqui, vamos lá, paparicando você todos os dias, Tice, todos os dias. Todos os dias eu trago um cafezinho pra você. Todo dia eu faço uma vontade sua. Fico à sua disposição. Se um dia eu não fizer, você vai sentir. Sim. Qualquer coisinha. Tudo que você... Porque o ser humano, ele é o animal mais adaptado e adaptável que existe. A gente se adapta. A gente tem ser humano que mora lá no Alasca, no frio, e a gente tem pessoas que vivem em temperaturas altíssimas. E a gente se acostuma. Então, se você grita uma vez comigo porque você tá irritada e eu abaixo a cabeça, se eu for fazendo isso, eu vou treinar você a ser assim comigo. Olha só. Todo mundo tem
o poder de ser abusador com uma outra pessoa. Só que a gente precisa se policiar e prestar atenção. O abusador é diferente do psicopata, então. O psicopata é um doente mesmo. Eu vejo muita gente falar que ele é um doente, ele tem mesmo um distúrbio, alguma coisa assim, psiquiátrica. O psicopata, na realidade, é uma pessoa que ele não tem emoção também. Não é que ele não tem emoção. Ele não se afeta, ele não tem sentimento. Na realidade, não é emoção, ele não tem sentimento. Não tem sentimento. Ele não tem sentimento, é uma doença. Nem pela mãe. Por nada. Nada? Nada. Se ele ficar enfiando em você uma agulhinha, ele tá sentindo prazer. Ele não é aquela criança que veio de um lar destruído. Porque eu vejo, a gente vê na televisão muitos psicopatas que vieram de lares exuberantes, lares legais, com pai e mãe legal. É uma doença mesmo. É uma patologia. A pessoa, ela nasce assim. E aí ela tem pode... uns que são mais, conseguem se reintegrar na sociedade, e tem outros que não. Mas é uma doença. E um cara, um psicopata, que ele cometeu um crime, como a gente já viu alguns aí, que mata mulheres, que mata pessoas, ele vai preso, ele pode ficar preso perto dos outros presos comuns? Geralmente... Porque ele é então, mas doente, é porque né? o psicopata, ele tem uma tendência só. É igual mania, igual toque. Tem gente que tem toque de lavar a mão. Tem psicopata que tem com criança, tem psicopata mania que tem com de matar. Mulher. Cada psicopata, geralmente é mania de matar, né? Mas, geralmente são isolados. Ele segue um padrão, né? Tem até tem seriado padrão, do Dexter. Tem ritual. O seriado do Dexter. Eu não assisti. Não, é o seriado de um psicopata que, na verdade, virou policial. Mas ele, à noite, ele escolhe a vítima dele. Sempre a vítima dele é o bandido, o mais bandido de todos. Tem ritual. Ele descobriu isso na polícia e ele vai e mata sempre com o mesmo ritual. Ele leva um plástico, envolve tudo de plástico, deita a pessoa ali, mata picando o mesmo pedaço da pessoa. Porque uma pessoa que ela não tem sentimento, ela não consegue sentir nada, porque tem várias doenças muito loucas, né? Tem doença que você não consegue sentir dor. Você tá brincando? Tem pessoas que morrem porque pisa num vidro ou pisa num prego enferrujado e não sente. Tem pessoas que não têm dor, não sentem dor. O psicopata não tem sentimento. Então, qual que é a única pulsão que ele tem dentro dele que a gente fala? A única coisa é o prazer. É o prazer físico. Então, quando ele faz alguma coisa, ele sente prazer. Para uma pessoa que não tem sentimento, é a única coisa que ele pode sentir. Um psicopata, então, não ama de se apaixonar, de casar, não ama a mãe, o pai. Não, ele pode ter uma atração, que a gente fala do sexual, né? Porque essa energia do prazer, ele pode ter uma atração sexual e ele pode criar amar, não. coisas. Amar, não. E isso tem como o pai e a mãe descobrir pequeno? São crianças que geralmente começam a matar animais. Então, isso que a gente vê na TV é de verdade, a criança que... porque tudo que a gente vê na TV é base no senso comum que acontece, né? Você vê que são pessoas... Tem criança filme, que não tem dó do animalzinho. Tem um filme de psicologia, agora eu não lembro, é o Anjo, é alguma coisa... Eu não lembro, mas é uma criança que ela foi adotada e ela já era psicopata, mas daí ela vai para um centro terapêutico e ela é tratada, porque daí você tem que ensinar aquela pessoa que ela precisa parar com aquele comportamento, é igual uma fobia. Então, a gente usa terapia comportamental. Então, você começa na prática, mostrar por que aquilo não é legal. E a gente vê se a pessoa ela consegue se readequar. A fobia é a mesma coisa. Se você tem fobia de alguma coisa, não adianta eu falar assim, rezar pra você, Tice, você vai esquecer vai ficar a fobia de Deus, vai lá. Ou você vai falar, e aí, vamos falar sobre a porta, vamos falar sobre o elevador, o que você acha do elevador? Não adianta. Fobias e esses tipos de sintomas a gente regula também com medicação, mas também com aproximação. Então, cada vez mais, a gente te aproxima do elevador, você vai sentir as suas sensações, até que o seu cérebro entende que aquilo ali não tem perigo mais. Né? E é exatamente isso, é o comportamental. Psicopata é a mesma coisa. A gente vai treinando ele pra viver em sociedade. Uns se adaptam, os outros não. Aí tem que ficar ou internado ou preso. Caramba! Tipo, se o pai e a mãe descobrem criança, muitas vezes tem que deixar a criança já internada, se não tiver já tem que ter uma equipe de apoio, né? Mas é muito difícil, eu acho que o pai descobrir assim, sabe? Ele fala assim, nossa, mas é difícil, porque o psicopata ele é muito manipulador. Demais, eu vi histórias, eu não lembro, eu não me recordo se foi um livro ou se esse livro já virou um seriado na Netflix, que fala dos psicopatas, dos crimes, tá no seriado da Netflix já, é um livro que virou um seriado.
E ele retrata os crimes dos psicopatas, mas assim, os tops, os caras mais Os conhecidos, caras bons. os caras bons pra caramba, os caras que custaram ser preso. Justamente por isso, porque os caras se passavam na sociedade assim. Porque não tem Comum. sentimento aí, não tem medo. Ele se adapta a você, né? Eu fiz uma coisa, mas eu não tenho medo. Não tenho sentimento. O medo faz parte de tudo que te trava. Uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não ama, ela não tem nada a perder. Então Nossa, ela aprende a ser manipuladora. É bizarro, né? É bizarro você pensar que uma criança pode ser e você não sabe. Tem até vários filmes que retratam crianças. Tem até, eu acho que, A Órfã. Então. Que retrata que é uma criança, mas não é criança, bem dizendo. E ela é pesado. É pesado pra caramba. Demais. Pesado você pensar que uma criança é assim. Sim. Mudando de assunto agora, falar do atendimento psicológico no trabalho. Sim. Você acha que é importante, então, uma empresa ter um atendimento psicológico para os seus funcionários, principalmente agora na fase que a gente está vivendo agora, que é uma fase de redução, uma fase de demissão, uma fase difícil, tanto para o empresário quanto para o funcionário também? Com certeza, é muito importante. Tanto é que, assim, as pessoas que estão no RH geralmente são psicólogos. Porque o psicólogo, ele tem uma formação dentro da faculdade que chama-se gestão. Então, nada mais é que gerir. E muitos profissionais de RH são profissionais de psicologia. Então, onde eles conversam, eles têm que aprender a contratar. Então, eles vão olhar o seu perfil, né? Se não tá enfiando um nego louco dentro da empresa, né? É bem isso. Sabe aquela pessoa, ela tá... Mas, de certa forma, eu acho um pouco frio, assim. Mas é técnico. Mas eu acho frio. Por exemplo, uma vez, uma professora falou assim... Eu tenho uma pessoa aqui que sabe inglês, espanhol, e o cargo é ser uma faxineira. Tem uma pessoa aqui que faz inglês, que se candidatou para a vaga, e tem uma pessoa que precisa do emprego, que não tem tantas qualificações de diplomáticas. Quem que você contrata? Você contrata a pessoa do inglês, porque está disputando a vaga, ou a pessoa que precisa? Obviamente, a probabilidade daquela que precisa ficar mais tempo no trabalho é muito maior, então você contrata ela. Nossa, é pesado. Frio. É frio. É frio, mas é real. Né? O marketing é isso. Então, tem muito psicólogo vendendo e criando marketing assim, para o seu olfato, para as cores que você vê. O McDonald's não é vermelho e amarelo por acaso. Entendeu? E esses profissionais, eles são treinados para contratar. Esses profissionais são treinados para te observar. Então, olha... Eu tô observando a Tice, que ela tá chegando meio assim, ela já chega, já chama você pra conversar, pra te manter em alta performance, que é o que muitos coaches tentam fazer hoje, né? Conseguem, tem uns que são muito bons, mas tem muito psicólogo que é inimigo de coach. Eu vejo muitos falando, até tem alguns memes, me chamaram de coach hoje, com aquela carinha de... o pessoal precisa ser mais amigo. Mas Sendo que não, porque o coach, poxa, na verdade é como se fosse o técnico e o cara que é formado, pós-graduado. O técnico é específico. É específico, pra é o coach. Alta performance. É o coach. Mas a gente não pode, o que se confunde muito é exclusivamente, às vezes tem palestra de PNL, de neurolinguística, né? E que as pessoas confundem. E fazem, às vezes, utilizam, por exemplo, da hipnose em alguns treinamentos de alta performance. Sério? E às vezes a pessoa entra em transe e ela não volta mais. E ela começa a chorar copiosamente dentro daquele transe, ela não consegue voltar porque ela teve algum acesso do passado que ela não tinha. Então é muito... É perigoso. É muito perigoso. Porque existem algumas técnicas, a hipnose, por exemplo, tem gente que acredita, não acredita na hipnose, e a hipnose é real. Eu acredito e tenho medo, inclusive. A hipnose é real. E eu já tive a experiência, Você já teve? né? Nossa, eu entro em transe assim, Eu tenho muito medo de ir e não voltar mais. Não, então. Não, mas não volta. Porque assim, na realidade, se você não quiser fazer alguma coisa... Porque são sugestões, né? Se você não quiser fazer alguma coisa, você não faz. Tanto é que não adianta um hipnólogo vir aqui e falar assim, ó, Tice, você vai matar o cara que tá passando na rua agora. Você não vai fazer. Porque vai contra... Você não quer? Exatamente. Agora, um processo hipnótico saudável, tranquilo, você entra em transe e ali você tem muitas curas. Tanto é que tem pessoas que vão pra cadeira e não podem ser anestesiadas, vão pra alguma cirurgia, a gente utiliza da hipnose e ela não sente nada. Olha que legal. É muito legal.
E aí tem alguns coachings que, por falta de preparo, pegam essas técnicas, estudam essas técnicas, aplicam, e aí depois a pessoa entra num surto, ele não sabe como tirar, e a pessoa fica com aquilo ali latente e não cura. Isso é perigosíssimo. Demais. Tem pessoas até, pra você ver como é sério isso, que convulsionam. Caramba. É pesadão. Isso é muito perigoso. Então, a pessoa também, para aplicar uma técnica dessa, ela tem que ter um estudo fudido. Exatamente, ela Tem que ter conhecimento pra caramba. Exatamente, não dá pra brincar com fogo, gente. Não. Porque não é brincadeira. Não é uma pessoa ali. Mas a gente vê nos programas de TV dos anos 90, lembra? Tava em alta essa coisa de hipnose, anos 90, o Gugu, no domingo, o cara ia lá hipnotizava um monte de gente da plateia, um monte de gente de casa. Isso é verdade ou não era? Não? Hipnose de palco existe realmente. Tem gente que faz essa hipnose de palco, mas essa hipnose de palco vai mais pra brincadeira, entendeu? Você não mexe tão a fundo no psicológico da pessoa. Você faz a pessoa sentir coisas, dar risada. Colar o dedo, que tinha muito. Cola o dedo, colava o dedo. A pessoa não consegue abrir o olho, ver uma pessoa na frente, porque o cérebro, né? A pessoa vê, você fala, olha, você vai ver a Angelina Jolie. E aquilo lá é real mesmo. É real. É real. Aquilo lá eu sempre achei que era mentira. É real. Eu acredito em hipnose, mas a hipnose que você falou, do consultório, de você com o psicólogo, mas não aquele lá do palco do Gugu, que ia no domingo lá, o cara cola o dedo, aí colava o dedo. Não, é real. Eu falo porque eu tive essa experiência. O cara falou assim, fecha o olho, você não vai conseguir abrir mais. Eu não abria. Só que daí me deu crise, porque eu sou ansiosa. Aí o cara me tirou loguinho porque daí você vê um profissional preparado. Sim, e eu tava no meio. Eu tava no meio, porque a gente teve um curso dentro da psicologia, a gente tinha algumas palestras nos eventos que tinham dentro da universidade, e aí tinha de hipnose, e eu sempre achei o máximo, né? Amo Freud, amo psicanálise, e amava a técnica da hipnose. E aí ele começou a trabalhar com todo mundo, fazendo, né, as técnicas, e aí ele começa a ver quem que é mais sugestionado que o outro. E aí vai sobrando poucas pessoas, e eu fui uma das que sobrou. E é muito engraçado que pessoas que são mais artísticas, eu sempre gostei de teatro, sempre viajei muito na maionese, a gente aceita mais sugestão. Você tem que fazer um personagem, você tem que entrar naquele personagem, e aí você consegue trabalhar melhor seu cérebro, ser mais criativo. E aí ele falou assim, você vai ter que fechar o olho agora e você não vai conseguir abrir. Eu tentava abrir, eu comecei a querer gritar, assim, ele já tirou, entendeu? Abre os olhos, menino, pelo amor de Deus. Abre o olho aí, abre o olho. E aí, mas super funciona. Gente, eu achava que essa coisa do Gugu era mentira. Então, mas eu cheguei lá duvidando. Aí eu senti na pele. Toma os olhos colados. Ai, saco, né, cara? Não, mas a hipnose é muito curiosa, né, cara? É muito curioso E ele pode curar muitas doenças. Muitas, especialmente vício. Cigarro, é mesmo? Eu super indico. Porque daí, qual que é a sugestão? Você começa a sentir nojo do cigarro. Vai algumas sessões, mas eu acho ótimo. Acho que é uma das melhores técnicas. Pra parar com o cigarro, que é tão difícil. Que daí você começa a ressignificar, né? Com a hipnose, daí você ressignifica também na sensação. Porque você consegue sentir coisas, né? Por exemplo, se você estiver em transe e eu falar assim, olha, eu vou tocar aqui, você vai começar a sentir cosquinha no pé. Aí eu fico tocando, você fica... rindo horrores. Rindo. Caramba. Então mexe com as sensações também, entendeu? E não só isso, uma pessoa que, sei lá, tá com depressão profunda, sei lá. Também. Também ajuda? Ajuda, porque é uma ciência muito... Eu não tenho muita profundidade, porque eu não estudei muito, mas ajuda pra várias coisas. É muito legal a hipnose. Mas tem poucos profissionais, né? Tem poucos. Mas é muito legal. Muito legal. Eu super aconselho, se vocês... E tem hipnose até pra venda, você acredita? Nunca... É mesmo? Mas eu já vi um curso de hipnose pra venda. Eu falei, gente, mas isso já pensou fazer? Isso deve ser bom, né? Será? Você entra lá não vendendo nada, você sai de lá... Vendeu tudo. O que você sai fez? De lá, Nada. Aprendi. Nada. Fiz uns cursos por aí. Eu, sinceramente, não achei muito ético, mas me deu curiosidade. Mas é ético sim.
É um tratamento. E aí, assim, e acreditando que a pessoa não vai fazer nada que ela não quer, né? A hipnose não vai fazer você fazer nada que mas Deus, sei lá. Imagina a pessoa sair de Você lá vai com ter uma nova vontade de profissão. comprar. Você vai ter vontade de comprar. Você vai ter vontade de comprar. A pessoa, nossa, tô com vontade de comprar, não tô entendendo. Eu vou comprar, Vou entendeu? comprar, vou gastar meu cartão, vou ali. Ai, é fogo, né? Mas é muito curioso mesmo, né? E assim, falando agora das pessoas que precisam de ajuda, quando a pessoa deve procurar ajuda? Então, como a gente já falou, né, que tem até psicologia preventiva, sempre que precisar, sabe? Mas a gente sabe que o pessoal não vai ali. Não vai. O pessoal não vai. O pessoal tá em casa, tá? Principalmente nessa época agora que a gente tá vivendo. O pessoal, a gente vê muita gente mais ansiosa, mais deprimida, mais triste, mais pra baixo. E quando que é essa pessoa que tá em casa, quando que ela deve procurar ajuda? Então, olha, se você sente uma dor, você vai lá e você compra o remédio. Se você tá numa situação que você não tá melhorando, que você tá nadando contra a maré, que você se sente desamparado, essa é a hora. Porque a gente precisa procurar, porque assim, tristeza todo mundo tem, ansiedade todo mundo tem. Mas todo mundo sabe ali até onde que é... Medo todo mundo tem, porque isso faz parte do ser humano. Quando você precisa buscar ajuda? Quando fica disfuncional. Demais. Disfuncional. Se aquilo ali, se o seu sentimento está afetando a sua vida em família, se está afetando você no trabalho, se está afetando você na relação com seus amigos, não é o mundo que é contra você. É que tem alguma coisa que Com você não tá funcionando. Não é azar, não é Lady Murphy, é alguma coisa que você não tá sabendo lidar com a sua vida e que só vai aprender a reconhecer, a identificar quando você aceitar a crise, aceitar que você não tá bem e buscar ajuda. E não é questão de loucura, é questão, assim, de você se conhecer. Reconhecer que você também precisa de ajuda, que você não é o cara mais forte do mundo, né? Exatamente, que uma pessoa sem a terapia, ela é um carro desgovernado. Quando você vai pra terapia, você só vai aprender a passar a marcha no tempo certo. Você vai aprender a ouvir o motor, agora eu tenho que passar a segunda. Então, eu tô bravo? Então, o que eu tenho que fazer? Será que eu tô bravo, eu vou ter que ir lá falar com a minha família nessa hora? Não, é hora de você afastar. Deixa passar aquela emoção, aquele sentimento, e aí depois você volta. Entendeu? É você reconhecer seus tempos, porque é música. É você coordenar a sua vida, tem o tom certo pra isso, o tom certo pra aquilo, é ver, hoje eu acho que eu vou ficar de TPM, eu vou avisar minha família. É o diálogo. Quando você se conhece, você consegue explicar pro outro quem você é. Eu tenho uma amiga que virou minha amiga, né, que a gente diagnosticou que ela tem borderline. O borderline, ele vive sempre à borda. Então, é uma pessoa que, se você chegar falando um monte de notícia ruim pra ela, aquilo machuca ela de uma forma como se você estivesse colocando a cabeça dela debaixo da água. Caramba. Então, o que a gente ensinou? Olha, quando uma pessoa vier falando muita coisa negativa pra você educadamente fala, olha, eu preciso que seja uma coisa de cada vez. Isso é técnica. E você tem que se conhecer também, né? É isso que é psicologia. Bom, se você se sente mal, quando vem muita notícia, você vai, o seu pavio é curto, então você separa a pessoa, você fala, olha, me fala uma coisa de cada vez. Você pode falar tudo, mas eu preciso ruminar primeiro uma informação, pra depois receber outra, porque senão aquilo vai me encher, eu vou ficar ansiosa e eu não vou conseguir conversar com você. Então é você ter o controle da sua vida, você saber passar a marcha. Então eu acho que é muito mesmo a pessoa se conhecer, a pessoa tá em casa, viu que não tá normal, tem sim que procurar ajuda, né? Sim, tá tem que encarar sim esses problemas psicológicos, parar com esse preconceito bobo. Procurar, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, tomar remédio, tomar medicamento e tá tudo bem. O pessoal tem que parar com esse rótulo de não, fui no psicólogo, eu tô ficando louco. Fui no psiquiatra, meu Deus do céu. Já passou, gente. Isso não tem mais essa época. Não tem mais. E pra gente conseguir acompanhar o seu podcast, como é que é? Você coloca lá o arroba, você pode escutar no Spotify. Tá no Spotify, Tá no Spotify. Aí você coloca lá pensamentos, _cura, você já vai achar. @pod, _pensamentos, _cura.
Vai lá e procura, que é bem bacana, eu acompanho, inclusive, é muito legal. Aline, eu queria agradecer demais. Eu que agradeço, Obrigada, foi muito bom viu? o papo. Foi muito legal, a gente vai fazer um 2, falando de Sim, psicologia. sim, Obrigada, viu? Obrigada a você. E semana que vem tem outro na Atividade Podcast. Você que acompanha, já compartilha, já se inscreve no canal, vai lá no Spotify também, segue a gente para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Até semana que vem, gente. Tchau! Tchau, tchau.